Tá preparada, Marina? Não. Mas vai ser preparada mesmo. Então vamos lá. A câmera tá de cá agora, né? Deixa eu... Aqui, ó. Tá. Só um minutinho. Hoje nós vamos falar de um assunto muito moderno, que está em alta aí, mas que pouca gente sabe na prática. Que é o que, Marina? Barter, exportação, mercado de commodities. Que isso, que chique, hein? Então vamos lá, puxa a vinheta e bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão, mais uma vez aqui, trazendo um conteúdo de qualidade de primeira. Marina, mas tem um negócio aqui que acontece que eu fico chateado, viu, aqui no canal, viu? Ah, e o que, Pedro? A moçada assiste mais de 150 vídeos, mais de 500 mil horas aqui de conteúdo e não inscreve no canal, não dá um like, não compartilha. Tá tem errado. base? Gente, dá o like, ativa o sininho, inscreve no canal e comenta pra gente saber se vocês estão gostando do conteúdo. Aí, agora eu gostei. Mas é isso aí, pessoal, eu trouxe a Marina aqui, porque a Marina é uma engenheira agrônoma aqui, fera, arrasa aí, e não achei pessoa mais competente para falar desse assunto do que ela. Obrigada, mas enfim, eu não vou deixar ela se apresentar aqui para ela fazer as honras para vocês. Então, quem é a Marina? O que a Marina está fazendo aqui? Não preciso nem me apresentar depois desse... Muito obrigada. Então, meu nome é Marina, eu sou agrônoma, formada pela Federal de Goiás, aqui de Goiânia, e estou há mais ou menos 8 anos nesse mercado de commodities, assim, barter, exportação, e, enfim. As relações comerciais. Trading, soja, milho, e é isso. 8 anos, você falou? Quase 8. Quase 8. Eu formei em 2003, nós formamos juntos, Nós formamos juntos. Então, desde que você formou, você está trabalhando com isso? Sempre na mesma empresa? Não. Não? Trabalhei numa consultoria, trabalhei numa trading, que é onde eu tô hoje, e trabalhei numa revenda. Entendi, que legal. Então, trading, ela é uma empresa que única e exclusivamente de barter, de relação de troca aí ou não? Não. Uma trading, ela é uma empresa que ela viabiliza uma compra ou venda internacional. Entendi. Essa é a definição de uma trading company, por exemplo. Entendi. Então, assim, hoje a trading que eu trabalho, ela, na verdade, ela é uma empresa completa, enfim, ela é uma revenda e também uma exportadora de grãos, uma revenda de insumos. E a gente tem a parte de exportadora de grãos, mas a parte de trading, que é onde eu atuo hoje, que é o departamento que eu atuo, ela faz só essa parte de venda para o mercado externo. Ou a gente tem venda no mercado doméstico também, mas a trading mesmo é para o mercado externo. Geralmente o barter acontece nessas multinacionais de insumo ou nas revendas agrícolas. Boa, muito bem pontuado, hein? Falei para você que o nível era alto. Mas Marina, o que é esse tal do barter aí que você falou aí, na sua frase aí, para o pessoal entender, traduzindo aí no bom e velho português? Barter é troca, é um termo em inglês que significa troca. Então, o produtor, ele precisa dos insumos para produzir o grão, enfim, o que ele tem na terra dele, o que ele tem expertise para fazer. Entendi. Então, ele vai numa revenda, ou ele vai numa multinacional, ou quem esteja fazendo essa operação financeira, e vai falar assim, olha, eu preciso de semente, eu preciso de defensivo, eu preciso de fertilizantes para produzir na minha área. Uhum. E a gente vai fazer conta para descobrir aquilo que ele precisa, quanto é que aquilo vale no que ele produz. Entendi. Então, vamos supor que a conta dele dá R$1 milhão disso e ele produz soja. Mas quando você fala assim, por exemplo, dá R$1 milhão, mas é porque, por exemplo, ele vai gastar insumo, que é o quê? Semente, adubo, combustível? Isso. Os defensivos agrícolas. Já vi algumas empresas, inclusive, emprestarem dinheiro, assim, ele precisa de dinheiro, de um financiamento, ele precisa de um dinheiro. E aí ele atrela isso à entrega de grãos no final do soja, ciclo. de milho. Isso. Na hora mais de commodity, né? No caso vai ser sempre de commodity. Pode ser de boi também, por exemplo? Pode, eu acho que pode. Eu só fiz barter até hoje de soja e milho, mas café eu sei que tem. Algodão? Algodão também. E aí,
uma dúvida, né? Porque eu também sou um cara de mercado, eu brinco também de vez em quando aí. Aí, por exemplo, você usa referência sempre a Chicago? Isso, a gente faz a precificação do grão, são 3 variáveis, né? Na verdade, a gente precisa trazer o preço do grão para... O produtor chega na revenda e fala assim, eu vou precisar desse pacote tecnológico aqui para produzir. Sei lá, deu R$1 milhão, vamos supor. E aí a gente vai calcular aquilo no dia, quanto que aquilo vale no que ele produz, em soja e milho, por exemplo. Então, vamos supor que a saca da soja, no lugar que ele está produzindo, hoje está custando R$100. E aí, então, a gente vai converter isso em quantos sacos de soja ele precisa entregar para a gente no final do ciclo. Para a gente fazer essa conta, a nossa base é o mercado de Chicago, que é onde eu atuo hoje, é o mercado de Chicago. Existe uma outra continha que a gente faz que chama prêmio, que é quanto que a gente está pagando a mais ou a menos, o prêmio também pode ser negativo ou positivo, quanto que a gente está pagando a mais ou a menos nessa valorização ou desvalorização do mercado, isso também é regulado pelo mercado diariamente, o câmbio, aí tem custo logístico, as despesas e a margem da companhia. Então é meio que quase uma aposta dos dois lados, mais ou menos. Por exemplo, a trade aposta que vai valorizar, o produtor ele pega um dinheiro às vezes mais barato para ele poder produzir e aí no final pode ser que um saia ganhando ou o outro saia ganhando, ou não? Não, na verdade é uma operação financeira que existe. Entendi. Não é, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Não é que o produtor vai sair perdendo ou a empresa vai sair ganhando ou vice-versa. A gente precisa trabalhar essas ferramentas à medida que o mercado vai acontecendo. Por exemplo, quando é que é bom fazer um barter? Isso. Quando a relação de troca está atrativa. Quando que a relação de troca está atrativa? Quando os preços dos insumos estão os mais baratos possíveis e o preço do grão está o mais alto possível. Então, você precisa de menos grão para pagar aquela conta sua. Então, você observa que existem 2 operações aí que, de certa forma, o produtor ele tá casando. Da compra de defensivo e ele não precisa esperar lá na frente ele colher a soja dele para ele vender ainda para pagar essa conta. Entendi. É como se ele já estivesse pagando a conta e é só esperar colher, entregar a soja e acertar e é isso, ninguém deve ninguém e pronto. Boa. E um outro momento também que é vantajoso fazer o barter, na verdade 2, assim, outros 2. O primeiro é quando o produtor não tem crédito na revenda. Isso que eu ia te perguntar, porque eu imagino que, por exemplo, não é só assim o cara chegar lá e falar assim, eu quero fazer um barter, né? Tem que passar igual revenda mesmo, né? Tem alguns documentos que precisa ter, que precisa comprovar tudo. A gente precisa ter certeza que ele não está usando a mesma área em 2 barters diferentes, vamos dizer assim. Porque brasileiro, né? Tem de tudo. Tem muita gente honesta, mas claro, acho que tem mais honesto do que malandro. Mas tem sempre aquele 1% vagabundo, né? Marina, aí me responde uma coisa aqui. Tem que não esquenta não, aqui não tem isso não. Aí então, mas só terminando. Um outro momento é, por exemplo, a gente está vendo oscilações, a gente vai acompanhando todos os dias as oscilações de mercado. E pode ser que hoje o preço da soja, mesmo que, vamos supor, você está fazendo a conta, mesmo que os insumos estejam um pouco caros, pode ser que a gente saiba que hoje o preço do grão esteja valorizado, esteja bem mais valorizado do que ele estaria, por exemplo, na entrada da safra, na hora que ele fosse colher e vender. Então, ele também pode vender agora, sabendo que hoje o grão dele está valendo, mesmo que, a gente chama de mercado futuro, né? Mesmo que lá na frente, ele vai entregar lá na frente, ele sabendo que o mercado hoje está valendo mais do que, porque é oferta e demanda. Então, lá na frente tem mais oferta. Entendi. E aí o preço fica algumas vezes, né? A gente, a mão soberana do mercado. Cada mercado, exatamente, o mercado é soberano. Perfeito. Exatamente. Marina, aí, olha só, imagina aqui comigo aqui, por exemplo, meu nome é Alanzinho, eu sou Alanzinho, tenho uma fazenda lá no norte de Goiás, e aí eu quero fazer o barter, eu quero assim, por quê? Eu não tenho dinheiro em caixa, ou às vezes eu não tenho crédito, mas eu sou muito bom para produzir e eu tenho certeza que tudo que eu planto eu colho.
né? Eu acho que tem essa análise também, mais ou menos. Sim. E aí, beleza. Aí eu chego lá, por exemplo, lá na empresa da Marina, na Marina, falo assim, Marina, eu tenho lá 1.000 hectares de soja que eu preciso plantar, tá lá prontinho para plantar, mas eu não tenho o dinheiro. Então vocês me arrumam semente, me arrumam adubo e eu te pago em soja. Isso. É isso que acontece. É isso que acontece. Só que aí, claro, o produtor vai passar por uma análise, né? Sim, Vamos levantar a capivara dele, né? O departamento de barter, a mesa de grãos, ela anda junto com a mesa comercial das empresas e com o departamento de crédito. Então, eu já passei por situações de ter que desfazer contratos, porque o que acontece? Quando o produtor fecha um contrato de barter, isso cai na mesa de trading, para a gente fazer os hedges. Fazer os hedges. E aí... Pra só fazer um gancho. Para quem não sabe o que é hedge, tem um vídeo aí na galeria do canal explicando o que é hedge, viu? Pode continuar. O produtor faz, a empresa faz o hedge. Então, a mesa de trading tem que ir lá e fazer o hedge. Então, assim, quando, por exemplo, o crédito do produtor não passa, e já vivi situações assim, a gente precisa desfazer toda a operação. Então, esse departamento de compra de grãos, porque é o que a gente está fazendo, comprando grãos do produtor, esse departamento de compra de grãos, ele precisa estar andando muito de pertinho com o departamento de crédito para saber se o produtor vai ter condição de entregar esse grão. Então, assim, e aí ele começa a produzir e o departamento comercial, com o pessoal de campo, tudo vai acompanhar se a lavoura está desenvolvendo bem, se existe risco de quebra, porque, por exemplo, se tiver risco de quebra, a gente tem que fazer a nossa... A gente também corre os nossos riscos, né? É uma operação de risco. Claro, porque você está participando com o produtor, né, no negócio. Então, a gente precisa saber o que é que a gente tem que tomar conta do nosso lado da empresa para poder também mitigar esse tipo de risco. Perfeito. Que massa, que legal, hein? Muito bom, Marina. E nessas... por exemplo, o que pode acontecer? O produtor foi lá, fechou com você. Eu imagino que, por exemplo, eu estou falando pergunta solta aqui, né? O produtor ele tem que seguir uma série de exigências, certo? Por exemplo, uma delas pode ser que seja a securitização da lavoura. Ou seja, por exemplo, ele tem que ter um seguro da lavoura, porque se houver quebra, aí todo mundo vai se lascar, né? Isso. Eu acho que essa parte de documentos, cada empresa tem a sua. Seu modo operandi. O seu pacote. Entendi. Que legal. Mas a gente precisa, assim, é interessante, né? Ter um seguro, porque é uma operação de risco para todo mundo, se não chove, ou se chove bem. A gente tá vivendo esse ano aqui que né? atrasou tá chovendo o plantio, na colheita. tá atrasando a colheita, enfim, pode ser, a gente talvez tenha problema no plantio de milho. Entendi. Enfim, várias coisas, isso é bom para o produtor também. Entendi. E para nós, me deixa dormir um pouco mais à noite, um pouco mais horas, porque chega nessa época de entregar grão, eu fico doida. Você não viu no nosso grupo lá do WhatsApp, lá, os amigos falando que tem região aqui de Goiás aqui que o caminhão tá ficando 36 horas na fila para descarregar. Nossa Senhora. Faz parte. E o navio no porto esperando. E o navio no porto esperando. Porque a gente, assim, todo grão que vem do barter, por exemplo, a empresa compra o grão e ela não paga a conta de luz com grão, né? Não chega. Então, ela precisa fazer dinheiro, inclusive a margem, os lucros, enfim. Então, isso tem duas formas de ser vendidos, ou para o mercado internacional ou para o mercado interno. Então, assim, se for para o mercado internacional, os navios não esperam. A gente precisa receber esse grão do produtor e embarcar. Então, assim, tem atraso no plantio, tem atraso na colheita, é uma bola de neve, o navio está lá esperando. Então, assim, hoje, isso nós estamos vivendo esse ano. Os navios estão parados nos portos. Só esperando. E não tem grão suficiente para poder carregar, porque a colheita atrasou. E também tem a dificuldade logística, né? Brasil também, que entra aí na jogada. As estradas, tudo. E assim, e as multas da mesma forma que existe multa nos caminhões, na parte rodoviária, de estadia, de diária e todas essas coisas, existem multas caríssimas em dólar para os navios quando os navios ficam parados. Porque o frete de um navio é um frete, vamos dizer assim,
comum, como se fosse um frete de caminhão também. Só que num volume gigantesco. Só que são 60 mil toneladas, 66 mil toneladas, um navio, a gente chama de um Panamax, um navio de soja regular que vai para navio, você entende? Que vai para a China. Ai, eu já fiz muitos navios, né? Muita execução de navio. Isso, que top. Oh, deixa eu te contar uma verdade, história. antes da mesa de trading, antes de trabalhar com negociação, que é o que eu faço hoje, eu trabalhava com exportação de navios. Então, assim, muito volume que passou pelo Porto de Santos e Tubarão durante 3 anos, assim, passou pela minha mão. Já mandei, tem grão meu na China, no Japão, Singapura, Bangladesh, todos esses países aí. E você rasga o inglês lá, Marina? Ai, rasgo, né? Que isso. Você morou fora um tempo, não? Morei 6 meses fora. Aonde foi que você morou? Nos Estados Unidos, em Iowa. Que chique. Fazendo estágio, alguma coisa coisa assim? Foi lá que eu aprendi. Na verdade, na época da faculdade, tinha um acordo entre a UFG eu lembro. E uma universidade dos Estados Unidos. E lá, na verdade, foi quando eu comecei a aprender sobre tudo isso. E aí eu vi que tinha isso, porque isso não tinha na faculdade. A gente teve poucas matérias. A gente teve, acho que, uma matéria disso, né? Bem Nossa, pouco você ainda lembra? De falar, Pra mim, eu levo 0 matéria disso aí. A gente tinha as matérias de administração e economia rural, mas lá não ensinava rede, bolsa, a gente tinha os conceitos. E aí eu já gostava disso. E quando vi que ia ter esse intercâmbio, fui lá, fiz a prova, deu certo, eu era bolsista, tudo. E eu fui pra lá só pra estudar isso. Então era assim, tinha aula de marketing, de economia. E aí era assim, a aula começava, o professor abria a Bolsa de Chicago e a aula era em cima daquilo, os conceitos, já era muito prático. Comprando contrato, executando posição. Uma das matérias que eu peguei, a minha prova, a minha nota de final de semestre, era isso. Ele falou assim, não, vocês vão ter que fazer toda uma operação de rede do começo ao fim, com opções, futuros, e todas essas coisas. Que top! E aí eu voltei louca. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero mexer. E tinha recebido uma proposta para trabalhar lá na Case, naquela empresa de trator, para mexer com logística, tudo, mas eu precisava voltar, enfim, porque como eu era bolsista, eu tinha que me formar aqui. E aí, quando eu formei, eu falei assim, na verdade já voltei, já procurando essas coisas, e aí falei assim, não, vou mexer com isso, é isso que eu quero mexer. Aí trabalhei 8 meses como representante técnico, né, como vendedora, tudo, de uma empresa de químico, e aí abri uma vaga numa empresa de consultoria, de gestão de risco, de commodities. Aí eu vim e aí foi quando tudo começou. E aí eu aprendi operações financeiras nesse sentido. Aí disso eu fui para trading, que é a trading que eu tô hoje. De lá eu fui para uma revenda, fiquei 1 ano nessa revenda e voltei para trading porque é muito estressante. Então conta, Marina, aí você foi lá, já rodou o mundo aí, fez aí várias participações. Rodei o mundo só pelo computador. Porque desembarcar grão eu nunca tinha. Deixa eu te contar uma história. Cheguei para trabalhar numa multinacional lá em Rio Verde, né, um tempo atrás. Aí, na primeira semana de trabalho, assim, louco para trabalhar, aquele trem, né, coisa boa. Aí o cara me ligou assim, né, meu chefe, né, falou assim, ô Pedro, você vai acompanhar uma colheita. Eu falei, beleza. Me passou lá as localizações, as coisas, tudo fui. Aí cheguei lá, moço, o povo com a cara ruim pra mim. Um trem azedado. Você era safrista. E não sei o que e tal, aí beleza. Aí eu liguei pro meu chefe, falei assim, cara, o produtor aqui, ele é chato assim mesmo, o cara nem me recebeu, nem olhou na minha cara direito, não serviu nenhuma água aqui, não sei o quê. Aí fui descobrir, era uma colheita de arresto, de uma relação de barter que deu errado. Explica pra moçada aí o que é um arresto quando dá errado. Na verdade, não foi que a relação de barter deu errado. Quando você fecha um contrato de barter, você assina contrato, você dá garantia sobre isso, várias coisas. Então, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu nesse cara, mas provavelmente o cara falou para a empresa que você estava trabalhando que não tinha o grão. E aí, quando você não entrega o grão, você não quita a sua dívida. Você não... Porque assim, o pagamento o pagamento do barter, o pagamento dos insumos, ele é feito quando você entrega o grão. Então, provavelmente,
ele não pagou essa dívida de alguma forma e aí o jurídico da empresa entrou lá para poder colher a força e receber, e para a empresa receber esse grão. Moço, meu chefe até me ligou. Para receber dívida. Meu chefe até me ligou e falou assim, Pedrão, o cara não topou você com 38 aí não, né? Rapaz, você tá doido. Quando você começou a contar, eu imaginei que você fosse lá para fazer monitoramento da lavoura, porque tem isso também. Assim, aí o assessor de barter que faz isso aí, quando você... É o pessoal do campo, geralmente algumas empresas contratam pessoas específicas nesse momento, nesse momento desde o plantio à colheita, para emitir relatórios para a empresa, para assegurar que o cara está colhendo sim, que o cara está produzindo naquela área sim, se está tendo, por exemplo, se tiver uma quebra, então nos relatórios vão ter. A área não vai conseguir produzir 100% do que estava combinado. Então, assim, para a empresa de cá também tomar porque não é só simplesmente o produtor ir lá falar assim, não consegui, não vou cumprir com o meu contrato. Tem uma série de implicações isso para a empresa e para ele. Que conselho você daria para quem está querendo começar a aprender barter, para quem está querendo entrar nesse mercado? Que conselho você daria para essa pessoa? Olha, esse mercado a gente precisa ter uma visão muito analítica das coisas. Então, assim, a gente precisa entender o que um furacão do outro lado do mundo, ou o que uma troca de presidente interfere na geopolítica, nas relações comerciais para a gente aqui. Então, a pessoa tem que ser esperta e entender e saber linkar essas informações. Então, quanto mais você entende, a pessoa tem que ser muito bem informada, tem que gostar de entender, porque aí você consegue fazer umas análises assim estratégicas do que está acontecendo e do que você pode fazer. E eu acho que o mais importante também é ser uma pessoa corajosa, porque assim, no mercado em si, cada dia é um dia. Quando o mercado fecha, e pra gente ele fecha aqui 3h20, 4h20, dependendo do fuso horário dos Estados Unidos, quando o mercado fecha, o dia acaba. Se deu tudo certo naquele dia. Se deu tudo errado naquele dia. No dia seguinte, começa tudo de novo. Então era carnaval. Então a pessoa tem que ter coragem de acordar no outro dia e falar assim, opa, é nós de novo. Vamos lá e vamos fazer. E porque assim, tem dias que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Então tem que levantar e esquecer aquilo aí e continuar fazendo e ver os resultados e ver o que fez de certo para continuar seguindo aquilo. Então é isso, ter muita resiliência e acho que muita coragem, porque eu sempre falo assim, quem senta na cadeira é muito estressante, assim. É muita adrenalina, as coisas acontecendo. Muito dinheiro. Minuto é minuto, é muito dinheiro rolando. Cada candle do gráfico lá a felicidade é uma tristeza. Nossa Senhora. Então, a pessoa tem que saber gerir essas sensações assim e topando os negócios. Assim, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar conta e vou. Então, acho que coragem, resiliência, ter essa visão analítica, assim, os conceitos estão aí, os livros estão aí, a gente tem curso de tudo quanto é jeito, consultorias, então o que vocês vão fazer depois que o curso terminar? Como é que vocês vão pegar esse conteúdo do curso que vocês aprenderam e aplicar dentro da unidade de negócio que vocês estão trabalhando? É bem isso, assim, que eu acho. Porra, que é isso? Minha coach rural, a Marina aqui. Marina, para fechar com chave de ouro, se a Marina não fosse agrônoma de trade, de barter e de soja, de milho, o que a Marina seria? Eu seria diplomata. Diplomata? Diplomata. Combina? Você acha? Ninguém acha que eu sou agrônoma. Sério? Sério, todo mundo que me... Até porque eu não ando, né? Como eu não trabalho no campo... O povo acha que agrônomo é só de botina, né? De botina. E você nunca vai me encontrar de botina. Na verdade, não é nunca. De vez em quando eu vou de botina para o trabalho, mas assim, você não vai me...
Então, quando eu falo assim, nossa, eu sou agrônoma, as pessoas assim, nossa, mas agrônoma. Mas Daquela que sobe no trator e usa plantadeira e mete a cara no grafite. Mas eu seria, ou eu seria diplomata, ou provavelmente eu teria feito alguma coisa na área de política internacional para trabalhar na ONU. São as duas coisas que eu Diferenciado, hein? Sou fã. Mas é isso aí, Marina, não, você levantou uma bola para mim aqui que nós vamos ter que chutar ela. O povo tem muito essa visão mesmo, né? Por exemplo, principalmente de mulher, né? Quando a gente fala de mulher agrônoma, todo mundo me pergunta, né? Pedro, você só grava vídeo com homem, você só fala de homem no agronegócio, sei o quê. Agora me fala um pouquinho da sua experiência como mulher no agronegócio mesmo assim. Você acha que tem diferença mesmo? Você não sentiu, você não viveu? Você sabe de uma história de uma vizinha, do cachorro, do papagaio que aconteceu? Alguma coisa assim? Ou não? Olha, eu tive o privilégio de, na área que eu trabalho, ter vindo boas mulheres e mulheres corajosas antes de mim, que abriram o caminho para que as coisas se tornassem mais fáceis. Porque eu sei que nem todo mundo tem esse tipo de experiência, eu vivi, quando eu migrei de uma empresa para outra, quando eu fui para exportação, eu saí de um departamento que era totalmente de uma empresa que eu era a única mulher, eu geralmente sou a única mulher dos departamentos, então hoje também no departamento que eu trabalho eu sou a única mulher. Mas eu saí de uma empresa que eu realmente era a única mulher da empresa, da filial que eu trabalhava, e fui para um departamento que eram só mulheres, que é o departamento de exportação. E eu lembro que eu escutei dessa pessoa que era meu chefe, falou assim, nossa, você precisa tomar cuidado, porque você está indo para um lugar que só tem mulher, elas vão puxar seu tapete, você não sei o que, inveja, nananá. E muito pelo contrário, cheguei lá, as meninas, assim, muita coisa que eu sei hoje, eu sou grata a elas, porque, na verdade, tudo que eu aprendi de exportação, eu aprendi com elas, assim, somos amigas até hoje, trabalhamos em conjunto, não somos o mesmo departamento, mas trabalhamos em conjunto. Então, assim, quando eu entrei desse lado, elas já tinham aberto um caminho para mim, assim, mas já, assim, a gente já tive experiências de ser muito trucada nas informações, né? Assim, as pessoas, várias mesas de reuniões que eu sento, eu sou a única mulher. Então, quando eu chego, as pessoas não entendem que eu sinto, assim, as pessoas não entendem que eu estou ali também para participar da reunião. E aí, quando eu começo a falar, eu já vi gente até mudar, assim, trader, mudar o jeito que tá falando para olhar para mim, para prestar atenção no que eu tô falando e entender que eu tinha embasamento naquele tipo de coisa. Porque eu acho que, assim, conhecimento técnico, a qualidade sua na questão de comunicação se sobressai, assim, de uma maneira... Obrigada. Não, se sobressai, porque o pessoal às vezes fica achando isso, né? Por exemplo, mulher vai ter dificuldade, homem vai ter dificuldade, vice-versa. Cara, mas a hora que você tá ali no tete a tete, igual a Marina tá falando, bicho, você tem que resolver o problema. Não interessa se é homem, se é mulher, se você fez faculdade Unitintas ou se você fez a Federal de Goiás, que é a melhor do Brasil. Não interessa. Você tem que resolver o problema de uma maneira rápida, barata, objetiva. Exatamente. Né? Então, assim... Cara, hoje em dia a realidade já é outra, né? A gente fica vendo até no Big Brother, você vê, o povo tá morrendo de medo de falar qualquer coisa e de ser cancelado. Né? Então, o mundo, a dinâmica já é outra. Essa conversinha aí, pra mim, já é passado, na minha cabeça. Existe todo um movimento das mulheres no agro e eu não tenho, a minha família, ela não tem fazenda e tudo. Quando eu decidi fazer agronomia, foi uma questão muito estratégica da profissão que eu queria seguir, das coisas que eu queria fazer. Então, assim, as minhas primeiras experiências no campo foram bem difíceis, porque Você foi AT também, Marina? Não, eu já fui RTV já. Já pulou, já. Mas assim, eu fui trainee de uma empresa, uma época. Mas assim, então já vinha assim, nossa, essa menina não tem fazenda, não sabe plantar um pé de hortelã, um pé de alface, porque, né, não vem de fazenda. É mulher, o que ela tá fazendo aqui? Como é que eu vou? E eu dava, na época que eu trabalhava como RTV, eu dava assistência numa das maiores fazendas produtoras de café do estado de Minas Gerais. Que massa! Então, assim,
A vantagem também é que tinha uma mulher na época lá super competente, então que me ajudou muito. Mas hoje, a diferença que eu tenho visto nessa minha caminhada aí, nesses meus 8 anos de profissão, é que está surgindo um movimento muito forte das mulheres. Então, antes era assim, era a esposa do produtor, era a filha do produtor, E aí a gente está saindo de um papel de ser só a pessoa que está do lado para protagonizar, para decidir, para ajudar estrategicamente, para pensar. Eu brinco sim, mas que não é uma brincadeira, é verdade, é o que acontece, que eu sou num departamento que eu sou a única mulher, eu sou a pessoa dos detalhes. Então, Concordo. os meninos vão fazendo Total. e vão acontecendo e tudo. E aí termina uma negociação, a hora que bate em mim, eu falo assim, opa, vocês esqueceram isso aqui, opa, vamos prestar atenção nisso aqui. Na hora que a exportação, o negócio desenrolar e tudo, a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Enfim, e aí a gente vai construindo um ambiente que todos se ajudam. Porque ninguém tá aí para roubar o lugar de ninguém, para puxar o tapete de ninguém. A gente veio para trabalhar juntos e a gente precisa respeitar o espaço um do outro. E a gente precisa ser respeitada, inclusive. Perfeito. Que é isso? Fiquei até sem palavras. Marinão, parabéns, viu? Obrigada, mais uma vez. Pedro, pelo convite. Show de Estou bola. muito feliz. Gente, depois essa de foi a Marina. Muito tensa e muito nervosa. Aqui já é a 6ª vez que a gente gravou. Lançando a minha carreira de... acho que já tem uns agriblogger. Uns 3 meses que nós estamos tentando marcar essa entrevista com você, né, Marina? Agenda lotada, né? Moça internacional. Muitos cursos. Muitas palestras, né? Show de bola. Gente, você assistiu o vídeo até aqui, o final, e não inscreveu ainda, velho? Não acredito. Não. Dá like, ativa o sininho, comenta. Eu vou ficar de olho lá, o pessoal que comentar, que tiver dúvidas, vou responder, o Pedro vai responder. Aí já tá soltinho. Não quero ninguém... Já posso fazer meu canal, já né? pode fazer seu canal. Não quero ninguém mais falando que a culpa é da trade. Perfeito. Ou que o barter isso, que os contratos em Chicago é isso que quebra o produtor. Não, gente, por favor. Ou que eu sou mulher e eu não vou dar conta de fazer agronomia. Nossa, pelo amor de Deus, se você é menina ainda tem dúvida, me liga. Me liga, me acha lá no LinkedIn, me liga que na hora eu faço você mudar de ideia. É isso aí, gente. Esse foi o conteúdo de hoje, feito com o maior carinho pra vocês. Fica com Deus e até a próxima. Obrigada, tchau. Ai, meu Deus do céu.